Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Eu vos falo Dr. Yuri Maria. E hoje iremos falar a respeito da oração de Fátima, um assunto muito grave, muito importante, que há tempos queria fazer algum artigo a respeito. E o artigo está aí na descrição. Peço a todos que espalhem o máximo que puder, que é algo muito importante para nós portugueses católicos. Então, como que surgiu a oração de Fátima? As pessoas que vêm normalmente, você que veio aí da tradição, pra tradição, né, saiu do Novo Zordo e tal, não precisa nem ser sede vacantista, você viu que existem orações no Novo Zordo que foram modificadas e são orações que não são assim tão bem ortodoxas assim, né? São bem pitadas de heresia, né? E não é diferente da oração de Fátima. Então, a primeira versão da oração surgiu quando o padre estava lá interrogando os pastorinhos. E este padre perguntou aos três qual que era a oração que a Nossa Senhora ensinou. E os três foram unânimes em dizer: a oração é: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Esta aí foi a oração ensinada por Nossa Senhora aos pastorinhos. Depois, esta oração, esta primeira, foi aprovada pelo bispo dali de Leiria, que é o bispo da diocese ali de Fátima, e aprovada também pelo patriarca de Lisboa, a maior autoridade para nós aí, povos da língua portuguesa. Então, e esta oração, segundo o livro, é a que o pessoal, o povo ali local rezava. Então, o que acontece? Você perceba que é uma oração bem católica, né? Extremamente católica. Todas as nuances ali a respeito do purgatório e o pedido da Nossa Senhora para que ponha esta oração no final dos rosários. Então, a partir disso, também surgiu posteriormente uma outra oração da irmã Lúcia, que ela escrevia nos seus cadernos como ela rezava e mandava para o padre ver. Surgiu esta oração aí lá por volta, creio que 1940, 1930, se não me engano. A oração que a irmã Lúcia rezava, que é esta oração, a segunda versão. É: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Então perceba que há uma diferença aí. Não há uma diferença, quer dizer, não há uma diferença no sentido, né, teológico da primeira oração. Por quê? Alminhas em Portugal, e somente em Portugal, alminhas significa almas do purgatório. É uma coisa, né, da região, é um dialeto regional lá. Então você em Portugal, se você falar alminhas, as pobres alminhas, você vai entender que ele está se tratando automaticamente ali das almas do purgatório. Esta oração teve aprovação do bispo de Leiria, somente do bispo. Não teve aprovação do patriarca. Então, se você for ver qual oração que nós, povo católico, português e lusitano de língua portuguesa, brasileiros, angolanos, etc., devemos rezar, é a oração primeira, que é: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Esta é a primeira, aprovação eclesiástica do patriarca de Lisboa. E a primeira que todos os pastorinhos rezavam. Então, o que aconteceu então? Através do tempo, Fátima foi vítima de uma invasão de modernistas. Inclusive, no artigo tem um dossiê dessa pequena invasão, uma ponta do iceberg desta invasão.
Não coloquei todas as coisas que deveria, que daria um livro, né? Se eu fosse pondo cada detalhe, cada vez você vai vendo cada personagem ali. Coloquei apenas algumas coisas só. Daria um livro bem grande, a infiltração em Fátima. E você vê que desde a época do Pio XII, o pessoal acha que na época do Pio XII, Fátima ali já estava com 1 milhão de peregrinos, que já estava com todo mundo do mundo, já sabia das devoções, etc. Não era assim. Não foi assim. O novo Zordo dominou aquela área. Ali, depois Roncalli, né, pegou e colocou seus arautos ali do modernismo naquela diocese. E Paulo VI que trabalhou mais nesta questão aí de Fátima. E por fim, o maior propagandista de fato que consolidou no coração do mundo inteiro, né, a oração herética, a terceira oração, na verdade, que a gente vai falar aqui ainda, este foi o Wojtyla. Então, eles chegaram, implementaram seus modernistas, dominaram a área, e eles ali estavam agora dominando a narrativa. Então houve ali um tempo que a irmã Lúcia ficou desaparecida. E a irmã Lúcia do nada volta aí, lá em 1960, dizendo que a oração, né, que deve rezar todos os dias era: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Esta daí é a oração que a irmã Lúcia... Na verdade não é a irmã Lúcia, né? Porque os responsáveis mesmos disso daí foram os leitores de jornal, as pessoas que estavam escrevendo livros, que estavam divulgando, que estavam traduzindo, que estavam mobilizando esta outra oração para ser conhecida no mundo inteiro e tentando apagar a primeira oração. E eles de fato conseguiram. Então eles foram e apagar e mobilizaram com todas as suas forças. Eu coloquei alguns personagens atrás disso, e um deles é o tal de Padre Fábio Leite, jesuíta. Ele foi um dos responsáveis por isso daí, de divulgação. Ele tinha um jornal, Voz de Fátima, já estava sendo divulgado, tudo isso daí. Então você chegou lá em Fátima, não conhecia nada, aí pegou o jornal, essa aqui é a oração Nossa Senhora, vamos lá, voltava pro Brasil, voltava pro, sei lá, pra onde que for, e já rezava a oração dita por esta outra irmã Lúcia que apareceu. A irmã Lúcia, há uma grande diferença entre ela antigamente e ela depois da aparição nova, né? Depois que o novo Zordo chegou ali, ela resolveu aparecer. Há uma grande diferença. A irmã Lúcia antiga tinha um semblante triste, sofrido, sabia que estava vindo alguma coisa ruim, estava vindo uma coisa muito grave. Tinha pena, quando você olhava já tinha pena da sua alma, né? Estava ali sofrendo, falando que devemos rezar, penitência, etc. Já a outra, completamente sorrindo, completamente diferente, semblante, alegre, né? Uma coisa assim, nada, você olha assim. E personagens hoje no mundo então estão aí investigando essa questão da verdadeira e da falsa irmã Lúcia. Tem o site do Dr. Peter, se você quiser entrar, é o sisterlucytruth.com. Também deixarei o link aqui na descrição, que é muito escandaloso que as coisas que ele está descobrindo a respeito desta irmã Lúcia. Tudo indica que foi realmente substituída por uma falsa irmã Lúcia mesmo. Mas independente de ser ou não a verdadeira, se você acha que é verdadeira e tal, a oração que teve aprovação na igreja foi a oração primeira do Patriarca de Lisboa, este aí que aprovou para nós rezarmos. E esta outra oração que surgiu lá por 1960 não é aprovada por nenhuma autoridade eclesiástica. Para nós advocantistas principalmente, né, isso daí é modernismo puro, e devemos já abandonar imediatamente nos nossos rosários esta outra versão. Por quê? Mesmo eles sendo portugueses, ou seja, eles em Portugal falando que devemos rezar almas todas para o céu, lá em Portugal você já modifica o sentido da oração totalmente, completamente. Você modifica, você some dali a questão do purgatório. Qualquer nuance a respeito do purgatório some da oração. Então fica uma oração. A gente sabe que as almas estão aqui na terra, as almas estão no céu,
as almas estão no purgatório também, há almas no purgatório, e também há almas no inferno. É isso, há almas no inferno, inclusive as almas demoníacas. Então você vai rezar isso aí mesmo, ó, levai as almas todas para o céu. Isso tem uma coisa assim que você fica, nossa, né? Quando você reza a primeira vez, você tem até digamos, um feeling, né? Um negócio assim, isso aí parece que tá meio cheirando errado, né? Mas é isso. E aí vem alguém e fala, não, mas isso aí é alma do purgatório, fica tranquilo e tal. Mas não. Então tem esse sentido herético dessa oração. Tenho certeza que as pessoas não rezam, a maioria das pessoas não rezam nessa intenção de salvar as almas do inferno também, mas deixou esse sentido. Inclusive, nesta época, tinha um teólogo muito famoso aí, o tal de von Balthasar, preferido teólogo de Wojtyla, que 2 dias antes da sua morte já estava ali nomeado para ser cardeal pelo Wojtyla. É um dos teólogos mais hereges dos tempos modernos aí, né? Então ele abandonou ali a missão de ser padre para ficar, por causa de uma vidente que ele tinha lá, que era casada com protestantes, etc. Segundo a conta aqui, que se converteu, mas na hora da conversão não quis falar que fora da igreja não há salvação, na hora de fazer a sua abjuração, que as pessoas parecem que esqueceram que não precisa de abjuração. Então na hora da abjuração não falou, fora da igreja não há salvação. É um documento interessantíssimo. E dizendo que esqueceu, né? Esqueci, né? E tal. É só isso. E ela casada com protestantes, ensinava coisas heréticas, tinha visões de coisas heréticas. E von Balthasar dizia que ela influenciou muito ele, né? Na sua teologia. Que a teologia dele e esta vidente não era édria, né? Não era separados, né? Então, o von Balthasar ensinava o quê? Ensinava a ideia, a antiga heresia de Orígenes, de que da salvação universal. Tiveram várias versões desta heresia aí, mas a que von Balthasar falava era a respeito de que ele escrevia, na verdade, escreveu em seus livros, na verdade, que o inferno, quando Jesus desceu ao inferno, né, ou a mansão dos mortos, segundo o Novo Zordo, ele ali chegou e tirou todas as almas do inferno, e o que ficou ali foi só os pecados, algo desse sentido, e levou todo mundo para o céu. E falava que a misericórdia de Deus salvaria todos, e etc. Ele foi muito criticado, e ele se vangloriava que muitos teólogos modernistas apoiavam ele, inclusive autoridades eclesiásticas, como Bento XVI, como Wojtyla, como etc. Todos adoravam ele. Depois ele foi criticado, ele mudou um pouco a orientação, dizendo que não, é que no final dos tempos nós devemos ter a esperança de que Deus irá vir e salvar até as almas do inferno. Ele dizia mesmo assim, o inferno está vazio, né? O inferno vai estar vazio. Devemos ter essa esperança. Ele não falava se estava querendo também dizer as almas do demônio também, mas dava para entender ali, o inferno está vazio, os demônios também vão ser salvos, etc. Então este arquerege aí de propagador da nova heresia de Orígenes aí, que inclusive falava a respeito da oração de Fátima. E o maior sinal disso é a oração de Fátima, esta terceira aí, que esta vidente estava ensinando, que falava a respeito de levar as almas todas para o céu. Então, os modernistas são apaixonados dessa versão, desta oração, justamente por causa deste teólogo aí, von Balthasar, etc. E por isso que eles são tão fanáticos também em propagá-lo. Então, perceba que a diocese de Fátima foi completamente invadida pelo Novo Zordo. Este padre Fábio Leite foi um dos que armaram, que mais traduziram, uma pessoa com muito assim, combativo, igual a você. A pessoa vai lá e publica livro, e publica jornal, e divulga, e traduz, e faz não sei o que, e jornal, tome mais oração aí, e faz toda a sua insinuação para o livro escreveu o livro Biografias do João Paulo II, etc., o Papa de Fátima,
Ou seja, todo o merchandise aí da coisa feita por este Fábio Padre Leite. Ele foi só o único, foi vários também, mas ele foi um dos principais. E esta oração foi cada vez mais consolidada. E ninguém para defender, ninguém para criticar que a nova oração, essa oração era a modificada. E ele predominou aí nos campos intelectuais. Até hoje, até esse dia de hoje, se Deus quiser, vamos modificar isto. Vamos aí divulgar a todos os 4 cantos, principalmente dos povos portugueses, que a verdadeira oração de Fátima, e a aprovada para a autoridade eclesiástica, legítima na igreja, é a primeira versão. E devemos tirar esta terceira oração aí, essa terceira versão herética dos nossos rosários. Então era isto. A gente vê que ali também entrou o tal de Luciano Guerra, Padre Luciano Guerra, que era um dos editores desse jornal Voz de Fátima, um dos principais jornais aí, divulgadores da nova oração. E você vê ali que esse Luciano Guerra dominou mesmo ali Fátima, foi nomeado a dedo pelo Novo Zorno, e ali colocou tudo que tem de modernismo, fez coisas modernas, a arquitetura moderna, Centro Paulo VI, Rua João 23, tudo que tem do Concílio Vaticano II, ele colocou ali em Fátima. E hoje Fátima é um antro de modernistas, de carismáticos, e se tornou também alvo de pequenos escândalos. É o que você vê aí nos jornais. Então, tome cuidado. Reze o rosário todos os dias. E coloque aí, no final da oração, a verdadeira oração de Fátima. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. E rezemos agora a verdadeira versão. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Amém.